Bom dia, graça e paz para todos, amém? Que bom, hein? Estamos aqui. Ontem choveu lá do lado da minha casa, foi muito bom, uma chuvinha maravilhosa. Eu sei lá do lado da sua, amém? Mas eu espero que essa chuva de Deus espiritual que cai sobre nós venha tirar toda a sequidão do nosso coração nesta manhã. Se tiver seco, né? Eu quero falar sobre coração. Lembra que na segunda-feira retrasada nós falamos aqui sobre guardar o coração? Lembra? Você tem guardado o seu coração? É importante guardar o coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que do nosso coração procede todas as coisas da vida, as motivações da vida, tanto as motivações boas como as motivações ruins. Queria eu dar continuidade ainda um pouco sobre o nosso coração. Aí eu fui fazer uma avaliação física, né, para a academia. Não é academia de letras, eu ia entrar na academia de ginástica mesmo. Fui lá fazer a avaliação e veja bem as perguntas que aquele profissional me fez. Foi dessas perguntas que surgiu essa mensagem. Sabe, eu cheguei lá e ele falou para mim: olha, nós vamos ver se você tem um coração forte. Eu falei: como assim? Para fazer exercício você precisa ter um coração forte. Aí ele me fez algumas perguntas e eu coloquei aqui. A primeira pergunta: você é tímido? Perguntou para mim se eu era tímido. Eu falei: não, eu acho que não sou tímido não, muito pelo contrário, eu sou até solto demais, converso com todo mundo. Ah, ótimo. Segundo ele, a timidez ela vai trazendo uma reclusão dos seus nervos, vai retraindo os seus nervos, porque quem fica tímido também fica nervoso, quem fica nervoso fica ansioso. E ele falou que é uma cadeia de pessoas que são tímidas, às vezes ficar com algumas doenças, porque os seus nervos vão atrofiando. Você sabia disso? Ele falou e eu acreditei, porque ele está na área. Depois ele perguntou assim para mim: você é ansioso diante de argumentos? As pessoas argumentam com você e você fica ansioso, ou você é ansioso com relação à situação da vida, os problemas? Aí ele colocou um exemplo. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você e eu levanto uma questão, e aí você não aceita aquilo que eu coloco, e você fica ansioso, fica nervoso, fica irado. Eu disse para ele: não, eu ficava, agora eu não fico mais. E aí eu falei para ele: hoje eu uso a frase de Voltaire, que foi um grande filósofo grego, chamado como pai da imprensa. Por quê? Porque ele defendia o direito das pessoas dizerem o que quiserem, dar as suas opiniões. E uma frase célebre de Voltaire é essa: posso não acreditar em nenhuma palavra que você diga, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Aí ele falou: muito bom, ótimo. Vamos para a terceira pergunta: você tem vergonha de falar em público? E eu disse assim: não tenho vergonha. Já tive muita vergonha por conta da reputação. As pessoas vão ficar olhando para mim, vão ficar me reparando, me analisando, colocando defeitos, esquecendo que eu também tenho virtudes, mas eu não importo com isso mais. Então eu falo em público de boa. Aliás, sou pastor há 7 anos, né? Pastoreando igreja. E falou: nossa, que bom. Então certamente seu coração está forte. Nós somos para a prática. E eu saí muito bem, porque lá no laudo ficou que o meu coração está forte, está apto para fazer exercício físico. Sabe qual a palavra que veio no meu coração? Um coração forte. Não são todos, mas o seu e o meu coração precisa estar forte. Por quê? Porque nós enfrentamos todo tipo de problemas, os mais variados problemas. Eu quero ler um texto base, e nós vamos trabalhar em cima desse texto, nesses poucos minutos aqui, que está no Salmo 112, versículo 6 a 8, diz o seguinte: o justo jamais será abalado. Quem não será abalado? O ímpio, o que não conhece a Deus, o que não ouve a palavra de Deus, o que não teme a Deus, o que não guarda o seu coração. Não, aqui está dizendo que o justo jamais, ou seja, em momento algum da sua existência será abalado. Isso é muito tremendo.
para sempre se lembrarão dele. Olha, quando esse justo morrer, ele ficará na memória das pessoas. É aquilo que eu disse para vocês, as pessoas vão chegar no cemitério, e vai estar lá uma data de nascimento e uma data de morte, e entre essas duas datas está um tracinho chamado lápide, e lá está a lembrança de quem você foi nessa terra. E aqui diz que o justo será sempre lembrado. Tem mais, versículo 7, não temerás más notícias. Olha só que tremendo isso, o seu coração está firme, está forte, confiante no Senhor. Versículo 8, o seu coração está seguro e nada temerá. Tem algum temor no seu coração? Medo, dúvida, desânimo, discórdia, desconfiança? Nada vai abalar o seu coração. Aí o final diz assim, ó, no final verá a derrota dos seus adversários. Esse texto aqui, irmãos, ele dá um seminário de tantas lições que podemos tirar. Por quê? Porque nós estamos vendo a hostilidade na nossa política, não só na política brasileira, mas na política mundial. Se você estudar um pouquinho de geopolítica, que é a política internacional, a política do mundo, você vai ver que os administradores do mundo, os governos federais, eles se unem, os ministros, eles dão as mãos, fazem aliança, mas logo após, aquela aliança se torna numa verdadeira traição, e um está apontando foguetes para o outro país, e é total destruição. Então nós precisamos ter um coração forte, porque nós estamos ouvindo todo tipo de informação ruim. Nós precisamos ter um coração forte, porque nós estamos vivendo em uma sociedade totalmente caída no lamaçal de pecado, de corrupção, de desgraças, de morte, de medo, de tantas coisas terríveis. Nós precisamos ter um coração forte. O atrito racial e as desconfianças estão inflamadas. Quando eu era criança, eu podia chamar o meu colega lá na escola de, ô seu preto, ô seu branquelo, não tinha problema nenhum. Mas hoje, o atrito racial está muito ferrado, né? Porque tudo é uma agressão, tudo é um desrespeito. Um temporal com rajadas de vento, de teorias da conspiração as mais diversas. Os profetas dos caos, aqueles profetas estão entregando as mensagens aos quatro ventos dessa terra, mensagens de alegria, mensagens de prosperidade, mensagens de casa, de fazenda, de riqueza. Por quê? Porque esses profetas do caos, eles querem atrair as pessoas, e eles acham que o cristianismo é como havia um programa chamado A Porta da Esperança, ou um balcão de emprego, ou uma troca, que você vai dar o seu dízimo, da sua oferta, e você recebe uma contribuição, uma casa boa, um carro na garagem, tipo assim, uma libertação ou uma cura de uma enfermidade. Cristianismo não é isso. Cristianismo é conhecer o verdadeiro Cristo, que você serve, que você ama e que você pratica as mesmas coisas que ele pratica. Nós estamos vendo também uma renovação dos cultos, as liturgias do cultos. As igrejas hoje estão sendo pintadas de preto, e a liturgia do culto é feita diante de um farol, de uma luz, do começo ao fim, atraindo uma nova geração de pessoas, um comportamento um tanto quanto diferente, e isso tem uma resposta para atrair uma nova geração. Eu não sei, mas o certo é que nós vamos recebendo informações, e nós estamos passando por comportamentos que são tanto quanto diferentes com aquilo que a gente acha lógico. Não que essas coisas estão fora da lógica, mas olhe, preste atenção, como está o seu coração diante de tanta informação, diante de tanto comportamento? Aí você fala para mim, olha pastor, não, eu quero continuar. Nós estamos aí vivendo também conflitos e perdas, muitas vidas estão se perdendo, saímos de uma pandemia, mas a desrespeito da pandemia, também tantas catástrofes, como incêndio, o calor insuportável, em outros lugares, um frio terrível, terremotos, fome. E olha, pare de ficar vendo
e ouvir notícias ruins. Aí você diz para mim assim: ah, pastor, tudo que você falou aí procede, só que os meus dias estão tão bons. Graças a Deus. Aproveite os seus dias. Olha o que diz o sábio Salomão no seu livro de Eclesiastes, segundo livro que ele escreveu. Ele diz assim, 7,14: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Olha só, aproveite o dia do aniversário do seu filho, aproveite o dia que você saiu para ir numa churrascaria, aproveite essa manhã de segunda-feira que nós estamos aqui ouvindo e tendo direção com a palavra de Deus. Aproveite um dia bom de trabalho, aproveite. Sabe por quê? Porque o mesmo versículo diz assim: mas quando forem ruins, ou seja, dias ruins também virão. Ele diz assim: considere. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Ou seja, você não pode programar nada, tendo a certeza que será bom ou ruim. Sabe por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus. E aí eu digo para você, eu preciso ter um coração forte, um coração valente, um coração corajoso, um coração destemido, porque ao mesmo tempo que estarei passando por problemas na minha vida, posso estar também passando por problemas bons e vice-versa. Meu coração precisa estar preparado para os ganhos, para não me deixar todo cheio de orgulho, mas também com as derrotas, com as dificuldades que podem vir, com as perdas, para que eu possa estar forte. Aí, querido, sabe o que eu pensei? Eu pensei em estrutura. Ah, mas o que é uma estrutura? Esse prédio ele é uma estrutura, casas são uma estrutura, galpões são uma estrutura, grandes elevados de concreto, como pontes, são estruturas. E quando essas estruturas são formadas? Elas são formadas por concreto, por aço. Olha só, uma mistura desse aço, desse concreto, forma uma estrutura. E essa estrutura que é feita nas bases das construções é que segura as construções. Interessante isso, não é? Já pensou? Quando você tem um coração forte, ele certamente tem uma estrutura. Ah, mas eu fui no velório de uma pessoa que chorava tanto e queria suicidar porque perdeu a sua mãezinha. Um coração fraco, sabe por quê? A sua mãezinha estava com 94 anos de idade, e ele estava desesperado e blasfemando contra Deus. Um coração fraco. Mas eu fui num outro velório, de pessoas muito amigas, que eu amo tanto, e eu vi o filho desse casal no caixão, e aquele casal não estava desesperado, os filhos não estavam desesperados, pelo contrário, eles agradeciam a Deus, pelo tempo que teve aquele filho com eles, e eu fiquei muito abalado com aquilo, pelo lado positivo, e falei, essas pessoas têm um coração forte. Então nós precisamos de estrutura. E por falar em estrutura, sabe qual foi o texto que eu lembrei? Veja bem, ele está aqui, eu anotei, vou achá-lo aqui, está em Mateus. Foi exatamente algo que o Senhor falou, o Senhor Jesus falou em Mateus 7,24, até o versículo 27. Olha o que o Senhor Jesus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, preste atenção, essa pessoa é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo Jesus é a nossa rocha. E o Senhor continua falando: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Sabe o que podemos colocar como simbologia aqui de casa? Diga, meu coração. Meu coração. Veio tempestade, veio luta, veio terremotos, veio dilúvio, veio crise, veio perda, veio pandemia, veio desemprego, veio a falta de dinheiro, veio a fome, mas o meu coração continuou firme. Mas o texto continua dizendo, e isso agora é para um coração fraco. Olha só o que diz aqui, olha, mas
Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como uma pessoa insensata, que ouve, mas não obedece, que construiu a sua casa sobre a areia, tem um coração fraco, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E sabe o que aconteceu? Ela caiu, e grande foi a sua queda. É o que o Senhor Jesus diz aqui. Agora eu te pergunto, qual é a estrutura, e foi fácil de compreender aqui, para fazer com que o nosso coração seja forte, seja valente, seja corajoso, enfrente as lutas e as dificuldades da vida? Sabe qual? Ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no coração e praticá-la. Isso faz com que o seu coração fique forte, isso faz com que o seu coração fique disposto, fique pronto para vencer. E a tristeza, a luta, o medo, ele não terá poder sobre a sua vida, porque o Salmo, ainda vou ler mais uma vez, o justo jamais será abalado, 12, versículos 6 a 8, para sempre se lembrarão dele, olha só, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e não temerá. Pessoal, o nosso tempo está acabando, mas eu quero dizer para você algo muito interessante, que um coração forte, um coração valente, um coração preparado, ele, sabe o que ele faz? Ele tem temor. Então o temor, ele espanta o medo. O texto diz assim: aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, é conhecer sobretudo a sua soberania, o seu governo, a sua onipresença, a sua onipotência, o seu agir. Então isso nos traz uma reverência e uma certeza de que a qualquer situação que passamos, que estamos passando ou que vamos passar, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Mas sabe o que nos faz descansar? É quando nós tememos a Deus. Então nós precisamos temer ao Senhor. Eu vou adiantar bastante aqui, porque o estudo é muito longo, mas um coração forte, um coração que está concretado com a palavra de Deus, sabe o que ele é também? Ele tem a obediência a Deus, e a obediência sustenta a coragem. Já viu quando vem aquela dificuldade, você fica todo medroso? Mas quando você obedece ao Senhor, você teme ao Senhor, porque o texto 12:1 vai dizer, 112:1 vai dizer o seguinte: o temor do Senhor nos torna obedientes, e é na obediência que se ganha o seu sustento, a coragem. Olha só, então você vê que há uma cadeia, assim como existe uma cadeia para o mal, um abismo chama outro abismo, há uma cadeia para um bem, um favor de Deus, uma graça de Deus aproveitada, vivida por nós, ela vai trazendo outros benefícios. Olha só que tremendo isso. Então, quando você tem o temor, você adquire a obediência, e a obediência traz coragem, e a coragem te faz ir à frente. O que foi que o Senhor Deus disse para Josué? Seja, diga, corajoso. Ora, Deus falou para que Josué fosse corajoso, porque ele sabia que ele teria que atravessar o Jordão com aquele povo. Ele sabia que Josué tinha que enfrentar muitos inimigos até chegar à terra de Canaã. E ele bem sabia que ao chegar na terra de Canaã, ele teria que preparar toda uma equipe, toda ali a contingência de Israel, dividindo-a em tribos para morar naquela terra. E ao chegar lá, eles também teriam que vencer os gigantes daquela terra. Então o Senhor disse para Josué: tenha coragem. Sabe quando é que você vai saber que o seu coração está concretizado, ou concretado, com o cimento do céu, com a palavra de Deus?
é quando você, diante de grande luta, de grande perda, você se torna uma pessoa corajosa. Já viu o Super-Homem? Ele vai lá na cripto, né, e recebe toda aquela força, aquela luz. Mas nós recebemos a palavra de Deus. Não comemos espinafre como Popeye, mas recebemos a palavra de Deus. E ela vai alimentando o nosso coração, e ela vai trazendo um concreto. E vem tantas lutas, e você não se abala, você é corajoso, é corajosa. E você vence todas as batalhas. E para terminar, sabe o que acontece também? Quando você obedece, e ouve, e crê, e pratica a palavra de Deus, há uma esperança que ilumina o vale, que ilumina o deserto. Interessante, né? Por que é que eu não tenho só dias bons e maravilhosos? Por que é que passo por vales e por desertos? Não, preste atenção, preste atenção. Quando o Senhor Deus veio para livrar o povo de Israel lá da mão de Faraó, do Egito, veja bem que Moisés, ao chegar diante de Faraó, por 5 ou 6 vezes, se não me engane, sabe o que ele disse para Faraó? O Senhor manda que liberte o povo, que solte o povo, que deixe o povo ir, sabe para quê? Para nós celebrarmos um culto a Deus, lá em Canaã? Não, por essas 5 ou 6 vezes ele disse, para que nós celebremos ao Senhor lá no deserto. E a gente não quer passar por dificuldade, a gente quer que a vida seja um mar de rosa, que a vida seja toda feita de bombom e sorvete, chantilly, e não é assim, gente. Moisés bem sabia que o povo precisava passar por uma experiência, por uma luta, por um deserto, por um vale. Assim como estudamos sobre Ezequiel, ele teria que sentir o cheiro podre de ossos secos, mas ele sabia que no deserto o Senhor o levantou como um profeta. Assim Moisés sabia que o povo de Deus teria que passar pelo deserto para uma experiência de maturidade, de concretar o coração para enfrentar os problemas da vida, para chegar à terra de Canaã. E não se engane, chegaram lá no Egito 70 pessoas, a família de Jacó, mas quando eles saem de lá, a história conta que saiu de lá 2 milhões de pessoas, e todo esse povo tinha que ir para o deserto. Por que é que eu e você não temos que passar pelo vale? É no vale, é no deserto, é na dificuldade, é que nós temos a viva esperança que o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre nós. Glória a Deus! Aleluia! E foi o que aconteceu eu coloquei exemplos aqui, olha, de Ezequiel, eu coloquei exemplos de Jesus. Jesus, ao ser batizado por João Batista, ele não foi direto para trazer o reino de Deus à terra, não, ele foi para o deserto, para o vale, e lá ele teve uma experiência com o Pai, e lá ele suou, ele sofreu uma angústia, e uma angústia tão tamanha, que o suor do Senhor, no deserto, no Getsemane, se tornou em gotas de sangue, de tanta angústia que ele passou. Mas todo momento que Jesus estava no deserto, ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. E não foi por uma, ou só 2 vezes, mas por outras vezes, que os anjos do Senhor desceram para confortar o Senhor Jesus. E a gente conclui, não dá para falar tantas coisas que teria que falar aqui, mas a gente conclui dizendo o seguinte: o temor do Senhor espanta o medo. Repita comigo: o temor do Senhor espanta o medo. Segundo, a obediência, diga, a obediência alimentada pelo temor do Senhor sustenta a coragem. Repita mais agora o terceiro ponto: a esperança que em Cristo não decepciona, iluminará os vales sombrios do amanhã, e até aquele dia quando veremos o seu rosto. Aleluia! Sabe o que a gente conclui com isso? Em rápidas palavras, é que nesta manhã
o Senhor, através da sua palavra, que eu creio que você ouviu, que você vai guardar, que você vai praticar, está trazendo um alicerce, um concreto para o seu coração, para que você consiga vencer todas as lutas e as dificuldades dessa vida. Amém. E eu termino contando a história de um rapaz que estava pronto para separar da sua esposa, e um tremendo problema relacional. Só que havia uma diferença. Esse moço aqui, ele ouvia a palavra de Deus, ele guardava a palavra de Deus, ele praticava a palavra de Deus. E ele foi para o trabalho. Sabe onde ele trabalhava? Na feira, vendendo roupa. Chegou lá, montou a sua banquinha, colocou aquele tamboretinho que coloca do lado e ficou lá pensando: vou separar da minha esposa, não consigo mais, não dá mais, e eu vou separar da minha esposa, e é isso que vai acontecer. Assim que eu voltar para casa, depois do expediente, vou fechar essa banca aqui e vou falar para ela: não dá mais. Triste, amargurado. Mas aí sentou o seu parceiro na banquinha do lado, muito mais triste que ele, muito mais decepcionado, e começou a chorar copiosamente, deitado ali na sua outra banquinha de roupa. Aquele moço sai do seu lugar, chega aqui até ele e fala: o que está acontecendo? E ele começa: essa noite, eu só não morri, não sei porquê, mas eu tentei suicídio essa noite. Eu estou aqui, não sei se vou ficar aqui o dia todo, mas ao sair daqui eu vou dar um tiro na minha cabeça, eu vou colocar uma corda no meu pescoço, mas eu não quero viver. Sabe o que aconteceu com aquele profeta de Deus que estava querendo acabar com o casamento dele? Ele começou a ministrar a palavra de Deus e dizer: há uma esperança no vale, há uma esperança no deserto, o Senhor cuida de nós. Salmo 46, versículo 1, o mundo pode se abalar, mas o Senhor cuida, e tudo está no controle dele, ele está te trazendo fé e esperança. E aquele moço começou a chorar, eles se abraçaram, oraram, e aquele moço não suicidou. Aquele que ia separar da esposa chegou em casa, pediu perdão, mudou a sua vida, e ele colocou o seu coração na presença do Senhor, e o coração dele se tornou forte, concretado com a palavra de Deus. É isso que eu ministro no seu coração. Está difícil? Está difícil para você? Ouve a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, ande por ela, vive com ela, e o seu coração estará forte para vencer todo e qualquer obstáculo que vier contra você e contra a sua família. Deus nos abençoe em nome de Jesus.